Olá, meus amigos, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de esperança. Não é isso, Sandra? Com certeza, Remy. E juntos, mais um conteúdo para edificação de nossas vidas. Porque Verdade. até aqui, Nos ajudou o Senhor. pois é isso. Nunca esqueça, o Senhor que vê todas as coisas, o Criador, o autor e o mantenedor do universo, esse divino Deus que cuida de você e cuida de nós aqui, é Ele que está cuidando, é Ele que está nos protegendo, é Ele que está nos ajudando até aqui. E Ele quer entrar na sua casa. E com certeza na sua vida. E olha, gostaríamos de fazer uma pergunta, hein, Remy? Vamos lá. Você, o que você tem pedido para Deus? Aliás, o que você gostaria de ganhar? O que você gostaria? Você tem algo que você almeja, Remy? Muito, Sandra. Eu Ah, tenho pedido muitas coisas para não, Deus. não dá para falar muitas Não dá coisas para aqui, falar, né? mas Mas pelo menos uma coisa. uma coisa que eu peço todo dia, Hum, sabedoria para falar da palavra de Deus. que bênção, Remy. Que bênção. Eu peço também a Deus para ficar mais bonita cada dia, porque nós somos joias preciosas de Deus e eu quero ficar cada dia mais alegre para trazer conteúdos poderosos e edificantes para nossos amigos, Remy. Tem um outro pedido também que eu faço, esse eu preciso falar, porque é importantíssimo. Todo dia eu oro pedindo a bênção para os meus filhos, Augusto e Juliana. É verdade. Eu quis quebrar o gelo aqui, mas é verdade. Quantos pedidos nós temos no coração? Pedido para os nossos filhos, pedidos para o nosso casamento, pedidos para a nossa vida financeira, mental, espiritual, física. Quantas mulheres e homens, jovens, crianças estão passando necessidades, lutas e angústias que só elas, dentro delas, e Deus sabe. Então, o que você almeja? Esse esta é a introdução para a reflexão deste momento. Preste bem atenção. Queridos, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês a palavra de esperança, a palavra de Deus. Eu já falei para vocês que nós temos 4 evangelhos na Bíblia, tá bom? 4. Vamos relembrar? Mateus, Lucas, Marcos e João. Evangelho de Mateus, o evangelho da realeza, porque ele fala muito do rei Jesus. Ele fala da genealogia de Jesus completa. O evangelho de Marcos é o evangelho do poder. É o evangelho onde você mais encontra milagres. Existe no evangelho de Marcos 19 milagres, ok? E aí nós vamos para o evangelho de Lucas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Tem muita gente que acha que ele andou com Jesus. Ele nunca andou com Jesus. Lucas foi um médico, tá bom? E ele escreveu o evangelho do testemunho. Por quê? Porque ele pesquisou a vida de Jesus com os discípulos e é o evangelho mais completo que tem na Bíblia. Sim. Tem coisas que você vai encontrar no evangelho de Lucas que você não vai encontrar em nenhum outro evangelho. E por último tem o evangelho de João, que é o evangelho do amor. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês um pedacinho do evangelho do testemunho, o evangelho de Lucas. Lucas foi um médico que veio da Macedônia, ou Grécia. Provavelmente ele foi aluno de Paulo, o grande pastor Paulo, que abriu muitas igrejas naquela época. E ele escreve uma história maravilhosa que vai servir para nós hoje. E nós vamos tirar uma lição dessa história. Eu vou contar e depois eu vou ler uns versículos, tá bom? A palavra diz que Jesus estava entrando em Jericó. E à beira de Jericó, quero lembrar vocês que era uma cidade comercial. Então muita gente ia em Jericó fazer compras. Então à beira do caminho ficavam algumas pessoas pedindo esmola. E entre essas pessoas tinha um cego. E esse cego, ele ouve uma multidão cantando, falando alto. Porque eu vou falar uma coisa para você. Quando você anda com Jesus, você anda alegre.
Por mais que você tenha prova, por mais que você tenha perseguição, por mais que as coisas apertem, mas quando você está com Jesus, você tem esperança. E quem andava com Jesus naquela época viu os milagres de Jesus. Quem anda com Jesus hoje, por mais luta que ele passe, ele sabe que ele tem esperança. O amanhã pode ser melhor. Sim. E se não for amanhã, espera mais um pouco. Porque Deus tem algo maior para você. Eu creio. No tempo certo. Então, veio aquela multidão. E esse cego ouve muito bem, o cego, ele ouve bem. E ele faz uma pergunta. O que está acontecendo aqui? E falaram para ele assim, é Jesus de Nazaré. Ele está passando aqui. E a palavra diz que naquele momento ele levanta. E ele começa a falar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas se aproximaram dele e falaram para ele assim, fique quieto, você está incomodando. E quanto mais as pessoas falavam para ele ficar quieto, mais ele clamava a Jesus. Posso falar uma coisa para você? Muitas vezes, quando você fala que vai buscar a Deus, as pessoas falam assim, de novo? Por quê? Você já não foi ontem? Por que você vai hoje de novo? Por que todo dia tem que orar? Por que todo dia você tem que orar? Por que todo dia você tem que ler a Bíblia? E às vezes você se afasta de Deus sem perceber. Às vezes você deixa de receber a bênção que Deus tem para a tua vida porque você dá ouvido às pessoas ao invés de você dar ouvido à voz de Deus. O diabo usa as pessoas para te atrapalhar. Ele usa até pessoas para chegar na hora do culto na tua casa para você não ir para a igreja. Aprenda isso. A hora de adorar a Deus é sagrada. Chegou aquele momento, vá. Não deixe que ninguém tire a tua comunhão. Busque enquanto pode, né? Enquanto pode, porque o amanhã não pertence a nós. Verdade. Amanhã é mistério. Hoje é presente. Verdade. Ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é mistério. Hoje é um presente que Deus está te dando para você refletir na tua vida. É verdade. Sempre falando. E esse cego, ele começa a clamar, filho de Davi, tenha pena de mim. E aí, Jesus no verso 40, tá? Essa história está em Lucas capítulo 18, tá? Do verso 35 ao verso 43. Mas eu vou ler no verso 40. Verso 40 diz assim, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, olha a pergunta de Jesus. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Posso fazer uma pergunta para você? Jesus não sabia que aquele homem era cego? Sim. Não estava na cara? Claro. Então o que você quer dizer, Remy? Que Jesus sabe o que você precisa. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que está faltando na tua vida. Mas ele quer ouvir da tua boca. Entendeu? Do coração da boca. Tem que vir do coração e falar, Senhor, eu quero, eu preciso. Tá entendendo? Jesus viu aquele homem que ele era cego. Mas Jesus fala assim, o que você quer que eu faça? E olha o que o cego fala. O Senhor perguntou. Então Jesus disse, veja, você está curado, porque teve fé. Ou em outra tradução diz assim, a tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz no verso 43, no mesmo instante o homem começou a ver e dando glória a Deus, foi seguindo a Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção um pouquinho atrás. No verso 41, ele fala assim, olha, o que é que você quer que eu te faça? E o cego fala assim, na segunda parte do verso, Senhor, eu quero ver de novo. Ou seja, Sandra,
Ele enxergava. Verdade. Se eu quero ver de novo é porque um dia eu já Ele enxerguei. enxergava. Ele enxergava. E ele ficou cego. Entendi. E a pergunta é, por que ele ficou cego? Boa pergunta. Pensando, né? Por que ele ficou cego? Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero voltar a enxergar. Então significa que ele enxergava. E você sabe que por muito tempo eu fiquei pesquisando e fui pesquisar essa história. E realmente ele enxergava. Sabe por que ele ficou cego? Por causa do seu pecado, da imoralidade que ele praticava na sua vida. Ele pegou uma doença chamada sífilis. E essa doença não tratada deixa a pessoa cega. Por isso Jesus diz assim em alguma versão, vá e não peques mais. Você está entendendo? Muitas vezes você está cego por causa do seu pecado. Muitas vezes você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você, porque você está iludido ou iludida com o pecado deste mundo, com as coisas terrenas deste mundo. Você está esquecendo que você tem que se preocupar com as coisas do alto, porque dessa terra tudo é passageira. Jeremias viu essa terra vazia, sem forma e vazia. Os prédios ficaram todos destruídos. Terra, né? Tudo caiu por terra. Assim vai ser a volta de Jesus. E eu te pergunto, será que vale a pena você dar a sua vida para este mundo? Será que vale a pena você continuar no pecado deste mundo? O pecado é gostoso? Ele é. Mas as consequências são terríveis. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuita, guarda isso. Você não paga pela salvação. Se alguém chegar na tua casa e falar, olha, a salvação você tem que pagar a tua casa, você tem que dar o seu carro para ser salvo, é mentira. A salvação já foi paga na cruz do Calvário. Você tem um preço muito alto. Você tem valor para Deus. Não importa onde você foi, não importa o que você fez. Deus te ama. Remi, Deus ama um assassino? Ama. Deus ama um pedófilo? Ama. Deus não ama o que eles estão fazendo. Sabe por que o céu vai ter surpresa? Porque tem muitas pessoas que são assassino, pedófilo, pessoas cruéis que vão se arrepender e vão pedir perdão e Deus vai perdoar. Nossa, que... Posso te provar 2 pessoas na Bíblia. Como Deus é lindo, Remy. Deus é maravilhoso. Ele, ainda bem que ele não é nós e nós não somos Deus. Sim. Porque senão... O que você deseja para um pedófilo? A morte. Claro, é do ser humano. Mas se ele se arrepende, Deus fala assim, vem cá, você vai ser um instrumento para mim. Verdade. Posso provar que Deus perdoa um assassino? Manassés. Sabe o que ele fez com o rei Isaías? Colocou numa árvore oca e mandou serrar o profeta no meio. Imagine, e se você pegar o Velho Testamento, a oração mais bonita que tem é do arrependimento do rei Manassés. Exatamente. Agora imagine o encontro dele com Isaías no céu. Eu fico imaginando assim, Isaías olhando para Jesus e falando assim, Jesus, tem alguma coisa errada. Jesus falando, o que está errado? Esse homem, o que ele está fazendo aqui? Ele mandou me serrar no meio. E Jesus vai falar assim, ele se arrependeu. Ele pediu perdão e eu perdoei, porque eu morri por ele também. Tem um outro, Paulo, deu ordem para apedrejar Estevão, prendeu muitos cristãos e depois se converteu
e se tornou o maior evangelista que já teve neste mundo. Inclusive, falamos dele no No conteúdo, conteúdo o passado. vídeo anterior. Vai lá Exatamente. assistir. Tá lindo. Tá entendendo? O céu vai ser um lugar de surpresa. Verdade. Aquela pessoa que você tem certeza que vai estar no céu, de repente não vai estar. Aquela que você tinha certeza que não ia estar no céu, de repente você vai chegar lá e vai falar assim: o que você está fazendo aqui? E ela vai falar assim: eu pedi perdão para Deus e Ele me deu. Sabe o que é isso? É uma palavra chamada graça. Nós não merecemos, mas Deus quer nos dar. Graça é um presente de Deus para você. Ai, que gostoso. Pra Receba. você. Receba. É para você. É para mim, Remy? É para você. Assim como ele deu pro cego que queria voltar a enxergar. Ele quer dar a graça para você. Entendeu? A graça é um presente para você. Nós não merecemos, mas Deus quer nos dar. Não importa o que você fez, não importa onde você foi. Se arrependa dos teus pecados e volte para Jesus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Verdade. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. É verdade. Que bom. Um beijo no seu coração e até a próxima. Fica com Deus. Se gostou, dá o like, compartilha, se inscreve. Vamos fazer esse canal de bênção crescer cada dia mais. Amém. Beijo.